Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 13 de Um Refúgio para o Amor. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quarta-feira, 12 de julho. Luciana relata à juíza tudo o que aconteceu na boate. Rosalena diz a Constância que vai ligar para Nicole e pedir para ela mandar a Vicky ir até lá para fazer as unhas delas. Nicole avisa a Vicky que o motorista de Rosalena vai buscá-la para ela fazer as unhas dela e de Constância. Vicky fica sem saber o que fazer. Patrício fica feliz e animado quando o fisioterapeuta diz que ele está avançando, que de alguma maneira os nervos dele estão começando a despertar. Matilde comenta com Melissa que Luciana foi para a audiência. Jana fica curiosa e pergunta o que está acontecendo. Melissa pede para a prima jurar que não vai dizer a ninguém e Jana jura. Vicky chega na mansão Torreslanda e Brígida a recebe. Rodrigo pergunta a Oscar se ele teria uma relação com uma mulher que não fosse do mesmo nível social que ele. Oscar fica surpreso com a pergunta de Rodrigo e diz que tudo depende de que essa mulher fosse amorosa, que gostasse muito dele e fosse respeitosa. Então sim, ele teria uma relação com essa mulher. Oscar pergunta a Rodrigo o porquê da pergunta e por que ele está inquieto, se é por causa de Luciana. Rodrigo responde que sim, que é por causa de Luciana. Lastra interrompe o depoimento de Luciana o tempo todo e ofende a ela e a juíza. Cansada de Lastra e da falta de respeito dele, a juíza chama o policial e manda prendê-lo. Lastra fica furioso. Aliviada, Luciana agradece à juíza. Rodrigo diz a Oscar que não sabe o que está acontecendo, que pensa em Luciana o tempo todo. Quer saber o que ela sente, o que preocupa, o que precisa e quando a tem por perto, sente uma vontade imensa de abraçá-la. Oscar pede para Rodrigo ter muito cuidado com o que está dizendo, porque é muito delicado. Rodrigo diz: sim, Oscar, mas eu já não posso me calar. Sai daqui do coração e é um sentimento muito forte, não posso detê-lo e nem quero. Eu estou apaixonado pela Luciana. Violeta e Polo chegam no Ministério Público e diz a Luciana que estão ali para serem testemunhas dela. Violeta diz que o ruim é que quando o Lastra descobrir, vão mandá-los ir embora do inferno, mas ela não se importa. Oscar diz para Rodrigo não machucar nem a Clara e nem a Luciana. Rodrigo diz a Oscar que jamais faria isso e que é claro que vai se casar com a Clara e sabe da importância de Luciana na vida do Patrício. E esse é o problema, que cada vez que ele vê o irmão, a Luciana vai estar lá. Oscar diz a Rodrigo que vai lhe pedir um favor. Ele diz para ele não ferir Luciana. Bernardo chama a atenção de Lastra e diz que Luciana tem testemunhas contra ele. Lastra diz ao advogado que agora é que não vai retirar a denúncia contra Luciana, porque por culpa dela ele está preso. Vicky está muito nervosa na casa de Rosalena, com medo de encontrar Maximino. Rosalena percebe e diz que sente ela muito inquieta e pergunta o que está acontecendo, se é muito trabalho. Vicky responde que sim e diz que assim que terminar vai correndo para o salão. Luciana agradece Cláudio por tudo. Cláudio diz que enviará uma mensagem para ela confirmando a hora e o dia. Maximino chega em casa e encontra Vicky, que está de saída. Rosalena apresenta Maximino para Vicky. Vicky diz que é um prazer e vai embora às pressas. Aride está com a Paz e Madalena quando Aquiles chega e diz a Paz que vai devolver a casa dela e que ela pode ir buscar as escrituras.
Aquiles olha para Arite e diz que já cumpriu e vai embora. Arite se vira desconfiado, mas Madalena e Paz não percebem nada. Luciana conta para Melissa e Joana como foi a audiência e diz que o advogado dela vai fazer todo o possível para que isso termine logo. Jana pergunta a Luciana o que esse velho fez com ela e por que a denúncia. Luciana diz a Jana que é uma história muito feia e que tem até vergonha de contar. Durante o almoço, Rodrigo diz à família que Clara e ele já escolheram a data do casamento. Luciana está no quarto com Patrício e quando Rodrigo e Clara entram. Clara faz questão que Luciana fique ali e diz a Patrício que já tem a data para o casamento. Em um mês, Rodrigo e ela vão se casar. Clara pergunta se eles não vão parabenizá-los e diz: "Ah, você também, Luciana, porque Patrício tem tanto afeto por você que com certeza compartilha da nossa alegria." Luciana diz que sim e deseja muitas felicidades para eles. Rodrigo fica totalmente sem graça com a situação. Luciana e ele se olham com tristeza. Maximino não atende à ligação de Vicky, então ela envia uma mensagem para ele dizendo que só estava cumprindo com o trabalho dela, que a mandaram ir para a casa dele e que o ama. Rodrigo vai até a cozinha e diz a Luciana que já tinha falado que não ia mais incomodá-la e que ela mesma lembrou que ele está comprometido e garantiu que não ia se aproximar dela. Luciana diz que agradece muito. Rodrigo tenta pegar a mão de Luciana. Luciana não permite, pede licença, dá uma boa noite a Rodrigo e sai, o deixando só. Maximino diz a Rosalena que não quer gente estranha na casa deles sem sua autorização. Rosalena diz que Constância queria fazer as unhas e por isso elas chamaram a manicure. Maximino manda Rosalena avisá-lo da próxima vez, porque aí ele não vai para casa. Rosalena diz a Padre Honesto que não entende a razão pela qual Deus mandou Luciana para a casa dela e que ela fosse tão parecida com Aurora, a mulher que destruiu o casamento dela. Padre Honesto diz a Rosalina que só Deus sabe e aconselha a ir no túmulo de Aurora lhe pedir perdão, que talvez isso sirva de algo. Luciana ajuda a Patrício na sua fisioterapia. Patrício consegue mover lentamente um dedo. Luciana fica muito feliz e abraça Rodrigo. Clara diz a Rosalena que Luciana e Patrício estão muito próximos. Num dia desses, o Patrício se empenha a se casar com ela e depois ela vai exigir todos os direitos de uma Torreslanda: nome, lugar, herança. Com a ajuda de Luciana, Patrício consegue mover o dedo novamente. Toda a família comemora. Rosalena diz ao fisioterapeuta que aquilo é um milagre. Jorge diz que o que eles viram é um pequeno movimento, mas há muitas esperanças. Luciana recebe uma ligação. Ela pergunta a Rosalena se pode sair por um momento para resolver um assunto. Patrício não espera a mãe responder e diz que é claro que Luciana pode ir e fala para ela colocar um casaco para não sentir frio. Começa a chover muito forte. Patrício diz para Rodrigo ir atrás de Luciana ou ela vai se molhar. Rodrigo sai. Luciana está no ponto de ônibus quando Oscar aparece e oferece uma carona para ela. Rodrigo está por perto e vê tudo. Luciana agradece a Oscar, mas não vai com ele. Oscar então deixa seu guarda-chuva com ela e vai embora. Luciana entra no ônibus e Rodrigo a segue. Luciana se lembra do beijo de Rodrigo e diz que não pode amá-lo porque ele vai se casar. Rodrigo vê quando Luciana chega no escritório de Cláudio. Cláudio conversa com Luciana sobre o processo e diz que é muito bom que Violeta e Paulo queiram ser testemunhas dela. Bernardo tenta convencer Lastra a retirar a denúncia contra Luciana
e diz que até que tudo se resolva, a boate Inferno ficará fechada. Lastra diz que isso ele não pode permitir. Luciana volta para casa. Brígida perturba e a ofende. Luciana se defende e elas discutem seriamente. Rodrigo chega e pergunta o que está acontecendo ali. Brígida pergunta se Rodrigo escutou o que aquela descarada disse para ela e que está ameaçando, e diz que ela chegou com um guarda-chuva muito fino que só pode ter roubado. Rodrigo dá uma bela bronca em Brígida e diz que escutou tudo perfeitamente bem e que ela não tem nenhum motivo para fazer aquele tipo de acusação. Rodrigo diz a Brígida que seja a última vez que ela incomode e acuse alguém naquela casa e manda ela se retirar. Luciana pede desculpas a Rodrigo, diz que não devia ter agido assim com Brígida, mas são muitas humilhações. Rodrigo diz para ela não se preocupar e que não pode ver ela sofrer uma humilhação como aquela. Luciana teme de frio. Rodrigo tira sua jaqueta e a coloca nela e diz que não quer que ela fique doente. Luciana agradece Rodrigo por defendê-la e vai saindo. Rodrigo a chama, diz que prometeu ficar longe dela, mas lhe custa muito trabalho, que ela é linda e ele se controla, diz que é melhor ela ir e lhe dá boa noite. Luciana sorri, dá boa noite para ele e vai para o quarto. Luciana toma banho, se deita e logo dorme. Rodrigo não resiste e entra no quarto dela. Rodrigo a observa apaixonado. Depois a cobre e sai do quarto. Maximino está na cozinha e pergunta onde Rodrigo estava. Rodrigo diz ao pai que estava lá fora tomando café. Maximino sabe que Rodrigo está mentindo e adverte o filho para ter cuidado. Maximino diz que a moça que tira o sono dele é uma verdadeira tentação e volta a repetir para ele ter muito cuidado. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.